Certo, vamos direto ao ponto. Essa é uma investigação médica de extrema urgência sobre um fenômeno biológico fascinante e, honestamente, bastante assustador. Sabe quando o corpo humano tenta enviar sinais de alerta de uma doença grave e oculta muito antes de qualquer exame de laboratório acusar o problema? Pois é, o nosso foco aqui será estritamente em quem já passou dos 45 anos. É aquela fase crítica da vida, não é mesmo? A biologia começa a cobrar conta e os sinais simplesmente não podem mais ser ignorados. O que a gente vai ver aqui não é só biologia básica, é como um documentário médico de alto risco sobre um corpo que tenta desesperadamente se comunicar enquanto está sob ataque. E para começar a entender a gravidade de tudo isso, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. O que exatamente acontece quando a rota de entrega mais longa do nosso corpo é sistematicamente privada de oxigênio? Pensa bem, as extremidades inferiores, os nossos pés, eles são literalmente o campo de batalha na linha de frente da saúde sistêmica. Eles estão lá no finalzinho da nossa rodovia circulatória, o ponto mais distante do coração. Então, quando algo começa a dar errado no sangue, essas ramificações mais distantes são, sem dúvida, as primeiras a sofrer. Agora tem um número que é chocante, de verdade. 8 milhões. As estimativas mostram que mais de 8 milhões de americanos estão vivendo neste exato momento com diabetes não diagnosticada. Para pensar. São pessoas continuando suas rotinas diárias, trabalhando, caminhando, vivendo a vida, enquanto sofrem silenciosamente danos completamente irreversíveis nos nervos, nos rins, na visão, e sem ter a menor ideia da catástrofe que está se desenrolando ali do lado de dentro. Bom, isso nos leva à nossa primeira parte, a ameaça glicêmica silenciosa. E logo em seguida, o que chamamos de colapso do sistema nervoso. É exatamente aqui que o açúcar elevado no sangue começa o seu ataque invisível, e é um perigo enorme. Olha só esse contraste. Quando surgem aqueles formigamentos e dormências constantes nos pés, a desculpa mais comum para quem tem mais de 45 anos é achar que isso é só um sinal normal de envelhecimento. Ah, é só fadiga, ou cruzei a perna por muito tempo. Mas a dura realidade clínica, como a gente vê aqui à direita, tem um nome: neuropatia periférica. A diferença entre ignorar esse sintoma e reconhecer a doença pode literalmente custar a mobilidade de uma pessoa. Mas afinal, fisiologicamente falando, o que causa aquele formigamento ou aquela sensação de queimação à noite nas solas dos pés? Imagina os nervos como se fossem fios elétricos perfeitamente isolados por uma capa de plástico. Essa capa garante que o sinal viaje limpinho, sem interferência. O que acontece é que o excesso de glicose no sangue age como um ácido corrosivo, destruindo lentamente essa camada protetora. O fio até continua funcionando por um tempo, sabe? Mas o sinal fica todo difuso, cheio de falhas. É exatamente essa interferência que a gente sente como formigamento. Isso ilustra brilhantemente uma armadilha psicológica que é mortal. É muito comum alguém dizer para si mesmo: "Ah, meus calcanhares sempre racham no inverno, é só pele seca." Gente, sintomas clínicos super severos são frequentemente descartados como se fossem só um incômodo estético. Aí a pessoa passa cremes hidratantes por anos, tratando só a superfície enquanto a raiz do problema continua lá, destruindo silenciosamente as fundações do corpo. O que parece ser apenas uma pele extremamente seca é, na verdade, algo chamado neuropatia autonômica. Sabe aqueles nervos que controlam as funções automáticas do corpo, como as glândulas de suor? Eles sofrem danos tão severos que simplesmente param de funcionar. A umidade natural da pele é perdida de dentro para fora. É como a argamassa de uma parede de tijolos que começa a desfarelar. Começam a surgir rachaduras profundas que viram verdadeiras portas abertas para infecções bacterianas muito agressivas, em um tecido que já está implorando por oxigênio. Então, o ponto-chave aqui é entender que esse dano neurológico tem duas caras. Por um lado, os nervos podem morrer, causando uma dormência muito perigosa. Mas, por outro, eles também podem se tornar hiperativos. Isso gera episódios noturnos de dor aguda, parecendo choques elétricos ou agulhas quentes furando os pés. Imagina o alarme de um carro que deu uma pane depois de uma batida leve. Não tem ninguém tentando roubar o carro, mas o alarme quebrado fica gritando histericamente no meio da madrugada. A dor é super real, mas a origem é puramente uma disfunção no nervo. O que nos leva à próxima etapa desse quadro assustador: falência vascular e renal. Depois que o sistema nervoso é atingido, a estrutura vascular é a próxima vítima desse cerco implacável da glicose. E olha como acontece essa fome vascular de forma cronológica. Tudo começa com o estreitamento crônico dos canos que levam o sangue. O oxigênio não chega nas extremidades, isso causa um frio permanente nos pés, não importa quantas meias a pessoa coloque. Depois, por falta de nutrientes,
Os folículos de pelo nas pernas e nos pés simplesmente morrem, os pelos param de crescer. E por fim, essa privação severa de oxigênio faz com que a pele ao redor dos tornozelos fique com uma cor vermelha escura ou até azulada. É um sinal claríssimo de que o tecido está sendo asfixiado. E quando a glicose alta ataca os rins, a principal usina de filtração do corpo sofre um baque violento. O sistema de escoamento falha. Qual é o resultado disso? Os fluidos começam a voltar, acumulando um peso enorme nos pés e tornozelos. É o famoso edema com cacifo. Sabe quando você aperta a pele inchada e a marca do dedo fica ali, afundada, por vários segundos? Pois é o sistema hídrico da anatomia inteira entrando em colapso por causa de uma sobrecarga tóxica. E, mais uma vez, a gente bate de frente com o enorme perigo da negação. Ah, eu fico sentado na minha mesa o dia inteiro, é normal inchar. Olha, mascarar esse sinal gravíssimo de estresse renal com desculpas da rotina é um erro crítico que pode custar muito caro. Os dados mostram que 1 em cada 3 adultos diabéticos sofre exatamente com essa complicação. Não é só a gravidade puxando água para baixo, não. É o seu rim literalmente clamando por socorro. Certo, chegamos à seção 4, o ponto de ruptura. Quando o corpo já não consegue mais manter as próprias defesas, a nossa atenção precisa estar 100% voltada para o que chamamos de janela clínica de 48 horas. E esse é um aviso muito sério. Qualquer pequena bolha, um arranhãozinho ou ferida nos pés que não mostre sinal de melhora depois de 48 horas exige intervenção médica imediata. E não é para marcar para a semana que vem, é para buscar ajuda imediatamente. Para entender o peso dessa janela de tempo, olha esse número absurdo: 100 mil. Todo santo ano, só nos Estados Unidos, acontecem mais de 100 mil amputações de membros inferiores que não têm nenhuma relação com acidentes de trânsito ou traumas físicos. E o mais perturbador dessa estatística toda? Quase todas essas amputações começaram com feridinhas ignoradas que, sob a condição diabética, se tornaram simplesmente impossíveis de curar. Então, a grande questão é: por que uma bolinha inofensiva se transforma em uma falência sistêmica catastrófica? A resposta está em uma analogia clínica bem simples. Imagina tentar regar o seu jardim, mas a mangueira está super dobrada e ressecada. A água até está lá, mas não consegue passar para chegar nas plantas. Do mesmo jeito, os vasos sanguíneos enrijecidos e estreitos bloqueiam fisicamente a passagem dos glóbulos brancos e dos nutrientes essenciais até a ferida aberta. O tecido fica lá, totalmente indefeso, virando um portal escancarado para uma infecção massiva. E é por isso que a gente entra agora na seção 5, Protocolos Preventivos de Emergência. A biologia pode até ser implacável, mas a medicina tem estratégias de defesa que são vitais. O hábito diário mais crítico para quem já passou dos 45 anos leva apenas 30 segundos do seu dia. É fazer uma inspeção visual rápida toda noite da pele, dos dedos e dos calcanhares. Achou algum machucadinho? É obrigatório lavar e cobrir na mesma hora. E se o corpo não começar a cicatrizar em 48 horas, o protocolo é claro: busque ajuda médica profissional. Essa é a sua principal linha de defesa para capturar essa ameaça invisível antes que ela crie raízes. E para fazer o oxigênio voltar a circular, as intervenções físicas são indispensáveis. Uma caminhada intencional de 30 minutos por dia funciona como uma verdadeira bomba, empurrando o sangue oxigenado de volta para as extremidades. Aumentar a ingestão de água, fazer giros matinais com os tornozelos para acodar o fluxo sanguíneo e garantir uma boa hidratação da pele à noite, sempre lembrando de evitar a área entre os dedos para não causar fungos, claro. Essas medidas são cruciais para recuperar tecidos nervosos que estão perdendo a força. Ao mesmo tempo, a gente precisa blindar o metabolismo com o que coloca no prato. É para ontem cortar o açúcar adicionado da dieta e aumentar agressivamente o consumo de fibras, vegetais, leguminosas, aveia, porque elas freiam aquela absorção perigosa da glicose no sangue. Ah, e reduzir o sódio não é detalhe. É uma tática obrigatória para diminuir a retenção de líquidos que piora aquele perigoso edema renal que a gente comentou. Agora, o mais surpreendente é que a arma de diagnóstico mais poderosa que existe não precisa de nenhuma tecnologia milionária. Um simples exame de glicemia de jejum custa por volta de $12 na maioria dos laboratórios. Por esse valor quase irrisório, dá para ter a prova incontestável se o nível de açúcar no sangue passou dos limites, confirmando no papel aquilo que os pés já vinham gritando e sinalizando há meses ou até anos. E a gente fecha essa nossa análise clínica com um questionamento definitivo para reflexão. Se a complexa máquina que é o corpo humano está soando um alarme crítico e constante através dos pés, qual é o verdadeiro custo de ignorar esse sinal?
O nosso grande desafio aqui é parar de mascarar os sintomas com desculpas confortáveis ou com comprimidos paliativos. A biologia tem as próprias regras, e assumir o controle proativo e imediato da saúde metabólica é com certeza a única maneira de desarmar essa ameaça silenciosa de uma vez por todas.